Vamos seguir movimentando os nossos correspondentes aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos direto à China, onde está o Juliano Dipp. Mais cedo já trouxe aqui um destaque para a gente, mas é importante que a gente traga as informações da China, trazendo a posição do governo chinês, de outros países da Ásia também sobre esse conflito, mas em especial porque a China, conforme a gente já vem dizendo, mantém boas relações com o Irã. E o Irã é apoiador do grupo Hamas. Aliás, o que se sabe é que nada que o Hamas faça não é de conhecimento do Irã, ou seja, precisa de uma autorização do Irã para acontecer, para se realizar. Portanto, o Irã apoia o Hamas e é acusado de ser um dos fornecedores das armas utilizadas pelo Hamas. Então, a China desempenha um papel importante exatamente por manter essas boas relações com o Irã. É um ator fundamental, importantíssimo nas negociações que se seguem aqui nesse conflito, não é, Dipp? Bom dia, boa noite aí para você. Seja bem-vindo à nossa cobertura especial. Pois é, boa noite aqui, bom dia para vocês aí no Brasil. Olha, exatamente essa relação já foi tocada aqui na coletiva de imprensa diária do Ministério de Relações Exteriores chinês. A porta-voz do Ministério lembrou, exatamente para dar um cutucão nos Estados Unidos, quando um dos jornalistas perguntou sobre o envio de armas para Israel, para a resposta aos ataques da Palestina. Ela lembrou que o governo chinês tem optado pelo diálogo. E foi isso que a Carla acabou de citar. Em abril deste ano, a China protagonizou a retomada de conversa e de diálogo e abertura de embaixadas entre Irã e Arábia Saudita. Fazia 7 anos que as duas nações no Oriente Médio estavam com relações cortadas e viviam em conflito frequente. O Ministério de Relações Exteriores da China lembrou que foi através do protagonismo chinês que essas duas nações do Oriente Médio conseguiram voltar a se falar de forma pacífica. E que é isso que eles estão tentando fazer neste momento, porque o governo chinês diz ter boas relações com os dois lados, tanto com a Palestina quanto com Israel. Hoje, na coletiva de imprensa diária deste mesmo Ministério de Relações Exteriores, o governo chinês foi mais uma vez questionado sobre se tem tentado de alguma forma colocar suas mãos neste conflito. E segundo informações da porta-voz do governo Xi Jinping, a única coisa que a China fez foi manifestar apoio aos dois governos, mas no sentido de pedido de cessar-fogos e também que as vidas de civis fossem poupadas. A China condenou os ataques do Hamas contra civis, mas ao mesmo tempo pediu a criação do Estado da Palestina como a única forma, segundo o governo chinês, de estabelecer uma convivência pacífica entre Palestina e Israel, ou seja, de estabelecer a paz na faixa de Gaza. Diferentemente do Brasil e de outros estados, o governo chinês não enviou aviões para recuperar a sua população, mas tem mantido um contato frequente com a sua embaixada e, segundo o governo chinês, as notícias de poucos chineses feridos é de que eles já estariam fora de perigo, pessoal. É um momento sui generis, né, o Dipp, em que a China está envolvida, ainda que indiretamente, em duas grandes guerras, mas tenta se manter afastada das duas, né? Estou falando aqui da invasão da Ucrânia e agora dos atentados terroristas em Israel. É muito curioso, inclusive, ela apoiar a criação de um Estado, né? Porque aqui dentro da China o discurso é totalmente contrário, por exemplo, à criação do Estado do país, né? De Taiwan como um país, né? Todas as vezes que a gente toca nesse assunto aqui, o governo brasileiro, inclusive, reconhece Taiwan como território chinês, ou, por exemplo, toda a questão do Tibete. A China não tem um discurso interno separatista, mas se expressa muito parceira à criação do Estado da Palestina. Sobre a Ucrânia, até para dar um lado de cá também, a Rússia também se manifestou, né, favorável à criação do Estado da Palestina, prestou condolências aos dois lados e criticou a atitude do Hamas. Já o governo ucraniano não, apenas manifestou o apoio ao governo de Israel no desejo, no direito de se defender dos ataques, ou seja, apoiando esse contra-ataque, assim como fez os Estados Unidos. Bem, o Dipp, ele abriu aqui a participação dele falando sobre a manifestação do governo chinês com relação aos Estados Unidos, né, Dipp? Isso é frequente? O governo passa esse tipo de comunicado, não
vou dizer atacando, mas alfinetando os Estados Unidos frequentemente? Eles foram provocados pela pergunta de um jornalista turco, né, que perguntou exatamente sobre como eles viam o envio de armas dos Estados Unidos para Israel. E aí a resposta do governo chinês foi que para a China o importante agora era investir no diálogo. Mas às vezes essas indiretas chinesas vêm sem nem mesmo citar os Estados Unidos. Por exemplo, nós tivemos há 15 dias a publicação do livro branco da China, em que eles fazem menções a vários aspectos que eles julgam que são necessários para o estabelecimento da paz no mundo. Eles não citam os Estados Unidos, mas eles afirmam, por exemplo, que é preciso respeitar o direito das outras nações existirem sem palpitar no seu sistema político, ou seja, sem fazer o julgamento de que o meu sistema é melhor do que o seu, sem dizer se aquele ou este é o melhor regime, apenas estabelecendo relações comerciais ou quaisquer que sejam, como a China faz com muitos países que não são necessariamente socialistas ou comunistas, não é? Então, de alguma forma, esse livro branco foi um recado direto para os Estados Unidos, por mais que o nome dos Estados Unidos não tenha sido citado. Ô, Dipe, como é que está a sua adaptação aí na China? E como é que é participar dessas entrevistas coletivas? Você está conseguindo trabalhar bem, já que você está falando sobre esses regimes diferentes? Imagino que seja uma condição de trabalho totalmente diferente para você também, né? Sim, fazer jornalismo aqui é um pouco complicado, mesmo em entrevista coletiva. A gente tem que mandar pergunta antes e as respostas, na maioria das vezes, são lidas. Ou seja, não existe espontaneidade ou aquela coisa de rebote, que é o que a gente gosta numa entrevista, né? De ter a oportunidade de questionar alguma coisa desse tipo. É um jeito de fazer jornalismo muito diferente. Todas as vezes, por exemplo, no sábado eu estive no Ministério de Cultura e Turismo, mandamos as perguntas com mais de uma semana de antecedência e todas elas foram respondidas durante a coletiva de imprensa, mas lidas. Por mais que ali estivesse um representante do governo, essas respostas, creio que são muito bem debatidas e conversadas para assuntos até simples, né? Uma coletiva do Ministério de Cultura e Turismo, a divulgação do Ano Novo Chinês de 2024, perguntas simples sobre questão turística local e tal. Fazer jornalismo aqui é muito diferente do que a gente está acostumado. Essas coletivas diárias do Ministério de Relações Exteriores são as únicas que acontecem. Os outros ministérios não dão coletivas com frequência. Por exemplo, eu estive dentro do Palácio do Povo na cobertura da passagem do presidente Maduro da Venezuela por aqui, mas não tivemos a oportunidade de fazer nenhuma pergunta. Isso só aconteceu depois na Embaixada da Venezuela, mas em território chinês, digamos assim, essa liberdade não houve. Eu li o livro recomendado pela Sheila, aliás, adorei, o Lauai, da Sônia Bride é ótimo, e do Paulo Zero, é ótimo. Faz muito tempo, né? Foi nos anos 90, quando ela foi correspondente na China, então muita coisa deve ter mudado. Mas a burocracia a que você tem que se submeter para conseguir autorização para filmar, para conseguir uma declaração do Partido Comunista, para conseguir basicamente qualquer coisa, é um negócio que para mim, que não gosto de cartório, não gosto de firma reconhecida, documento... Cara, tenho dificuldade até de pagar conta de luz. É um negócio que me dá comichão, o Dipe. Eu imagino o quanto que você sofre por aí para conseguir fazer uma matériazinha de 2 minutos, viu? Pois é, nós estamos num grupo de 80 jornalistas, né? Entre os latinos são 20. E eu sei que a minha fama já é de chato, porque a gente faz jornalismo diário e eu contesto muito os interlocutores do Ministério de Relações Exteriores, que é o órgão que nos recebe aqui, né? A gente vive numa residência diplomática do Ministério, mas eles têm tentado entender a nossa forma de fazer jornalismo e, aos poucos, se adaptando com a gente, porque é muito complicado mesmo. Não existe jornalismo de circunstâncias, né? De combinado. Isso não dá para fazer. Mas tem dado para fazer muita coisa, porque a gente faz muita pauta também para explorar a China, para mostrar como ela é, e também driblando essas proteções. Eu saio muito na rua. Hoje existe o Google Tradutor, que me permite fazer entrevistas, de repente, sem a presença deles, para falar de coisas, por exemplo, que eles não gostariam que a gente falasse sobre as famílias chinesas que não querem ter filho, porque julgam que isso é muito caro,
ou sobre a crise do mercado imobiliário chinês, o desemprego dos jovens, né? Para você ter uma ideia, a última taxa de desemprego divulgada foi em agosto, que era de 20% entre os jovens, e depois o governo resolveu parar de divulgar, quando chegou no teto de 20%. Mas a gente consegue, nas ruas, repercutir um pouco disso, já que eu estou com o celular e não com uma câmera, então não configura, diante das inúmeras câmeras que tem distribuídas por aqui, que seja uma equipe de imprensa passeando. Por exemplo, sexta-feira eu vou para Wuhan, para mostrar como está a pandemia, como está a cidade onde nasceu a pandemia, 3 anos depois, e vou por conta. Tentamos organizar através do Ministério e o pedido foi negado. Como eu vou cobrir um casamento que é ali perto, vou dar um jeito de parar o trem-bala na metade do caminho para fazer essa cobertura. Mas tudo do jeitinho brasileiro. Senão, não somos liberados, não. Ainda bem que a gente está só entre a gente, A né? vida Não tem trem- ninguém mais ouvindo. A vida Não, mas vai trem-bala, dar tudo parceiro. certo. Jeep, bom trabalho para você, boa sorte. Boa sorte. Sai, Jay, como se diz por aqui na hora de se despedir. Tchau, pessoal. Parabéns Tchau, tchau. pelo trabalho.